Olá, estamos de volta para a nossa 13ª aula do curso de Metrologia. Na aula passada nós terminamos de estudar o paquímetro, analisando a sua leitura no sistema inglês. A partir de hoje vamos começar a estudar o micrômetro, e esse instrumento também vai ter o seu estudo dividido em duas aulas. Nesta primeira aula nós vamos estudar a leitura no sistema métrico decimal, e na próxima aula vamos estudar a leitura no sistema inglês. Então vamos olhar os nossos tópicos de aula. Então vamos fazer uma breve introdução sobre o instrumento, mostrando suas características, o princípio de funcionamento deste instrumento. Também vamos mostrar, como fizemos com o paquímetro, alguns tipos de micrômetro e suas aplicações. Vamos falar um pouco sobre a aferição do micrômetro. E por fim vamos nos dedicar à leitura do micrômetro, intercalando com algumas atividades, alguns exercícios para fixação do conteúdo. Dentro da parte de leitura, vamos aprender o passo a passo para esse procedimento, utilizando as formas mais comuns do micrômetro se apresentar no sistema métrico decimal. Então vamos iniciar a nossa aula. Então, uma introdução sobre o micrômetro. Existem situações em que a precisão que se obtém com o paquímetro, que já era um instrumento melhor do que a régua graduada, porém em certas situações a precisão que se obtém com ele não é suficiente. Para esses casos, ou seja, para a realização de medições mais rigorosas, o micrômetro consegue assegurar uma exatidão de 0,01 milímetro. Então, se a gente for parar para pensar, quando estávamos estudando paquímetro no sistema métrico decimal, a melhor resolução que a gente encontrou para o paquímetro foi de 0,02 milímetros. Agora, o micrômetro assegura para a gente uma exatidão de 0,01 milímetro. Então, estamos melhorando a resolução. O micrômetro é um instrumento de dimensão variável e que permite medir por leitura direta as dimensões reais de um mensurando, com aproximação de até 0,001 milímetro. Então vamos ver que os instrumentos mais comuns nos conferem a exatidão de 0,01 milímetro, que já é melhor do que a do paquímetro, e os mais exatos conferem uma aproximação ou uma resolução de até 0,01 milímetro. Aqui está a imagem de um micrômetro indicando as suas principais partes, e também uma curiosidade, como mostramos lá no paquímetro. Na França, em homenagem ao inventor desse instrumento, chamado Jean-Louis Palmer, o micrômetro é chamado também pelo nome de Palmer. Vamos para frente, então, tratando do princípio de funcionamento do micrômetro. Como é que ele funciona para nos dar essa medida tão mais exata? Então, o princípio de funcionamento do micrômetro se assemelha bastante a um sistema parafuso e porca. Assim, há uma porca fixa e um parafuso móvel que, se der uma volta completa, provocará um deslocamento igual ao seu passo. Então, a cada volta completa desse parafuso, nós temos um deslocamento que equivale ao passo desse parafuso. Desse modo, se nós dividirmos, entre aspas, a cabeça do parafuso, pode-se avaliar frações menores do que a de uma volta. Com isso, medir comprimentos menores do que o passo do parafuso. Por esse motivo, o micrômetro consegue assegurar essa exatidão para a gente. Continuando, vamos analisar agora alguns tipos de micrômetro e suas aplicações. Temos uns micrômetros mais comuns, que são para medição externa, o modelo mais comum que nós podemos encontrar, e também o mais barato, na sua variação mais simples. Porém, ele também tem uma variação com o arco mais profundo, como podemos ver nesta imagem da direita. Esse arco mais profundo
vai possibilitar a medição de peças maiores, né? Então, às vezes a gente tem este micrômetro da esquerda, que é o mais comum, e a peça, pelo menos a região da peça que a gente precisa analisar, ela não comporta dentro do comprimento desse arco. Então, utilizamos micrômetros com arcos mais profundos para a medição de peças maiores. Partindo para o próximo, temos agora um micrômetro para medição de espessura de tubos. Este micrômetro ele tem uma variação do micrômetro anterior, porém com um aspecto construtivo um pouco diferente, como podemos ver aqui. Esse micrômetro é dotado de um arco especial e possui um contato a 90 graus com haste móvel, o que permite a introdução do contato fixo no furo de um tubo. Essa imagem ilustra bastante em corte a utilização desse instrumento. E como o contato fixo desse micrômetro ele ainda é abaulado, ele consegue se adaptar melhor às paredes internas do tubo para gerar uma leitura com maior rigidez, com maior estabilidade. Vamos para frente. Temos o micrômetro com discos. Mais uma vez vemos variação nos contatos do instrumento. O disco aumenta a área de contato, possibilitando a medição de papel, cartolina, couro, borracha, etc. Uma das principais aplicações desse instrumento é a medição de dentes de engrenagem, porque os seus contatos de disco conseguem segurar com melhor estabilidade os dentes da engrenagem. Partindo para frente, temos o micrômetro com contatos em forma de V. Esse micrômetro em particular, ele é especialmente construído com seu arco tendo ângulos em V para medir ferramentas de corte com um número ímpar de arestas cortantes. Alguns exemplos das ferramentas que podem ser medidas com este micrômetro são fresas de topo, machos e alargadores. Temos também um micrômetro específico para medição de roscas. Ele é especialmente construído para medir roscas triangulares. Este micrômetro possui os seus contatos também trabalhados de maneira que se encaixem perfeitamente nos filetes de rosca e assim possibilitando fazer essa leitura com maior estabilidade. Micrômetro para medição de profundidade. Nós já vimos alguns instrumentos parecidos com esse, né? Desde lá da régua graduada, passando pelo paquímetro e agora chegando no micrômetro, nós sempre temos uma variação que é a mais apropriada para medição de profundidade. Então, as suas hastes de extensão, elas têm a liberdade de atingir a profundidade da peça e mantendo o instrumento estável com essa base aqui que apoia uma superfície de referência. Passando para frente, os micrômetros apresentados eles podem ter a variação de um relógio acoplado. Já vimos a exemplo do paquímetro também, e esse relógio é normalmente utilizado para medição de peças em série, agilizando a sua leitura. Também temos medição, a possibilidade de realizar medição externa com micrômetros. Para isso, seus arcos são maiores e muitas vezes com hastes intercambiáveis para facilitar o contato. E eu aproveito também a imagem desse micrômetro para dizer que eles também, a exemplos do paquímetro, também podem ser digitais. Temos também o micrômetro interno, conhecido como in-micro. Ele é apropriado para medir diâmetros internos, como de tubos ou furos, e o seu princípio de funcionamento é que as suas hastes vão ficando expostas, né, de maneira radial a 120 graus para fechar o contato. Vamos falar um pouco sobre aferição do micrômetro. Nós já vimos em aulas passadas como é importante se realizar tanto calibração como aferição em instrumentos. São dois conceitos diferentes, né? E no caso dos micrômetros, existe uma certa facilidade de realizar essa aferição baseada em algumas peças que vêm junto quando nós compramos o instrumento.
Normalmente se recomenda, sempre antes de iniciar uma medição, fazer a aferição desse instrumento. Após a limpeza dos seus contatos, faz-se o fechamento do micrômetro através da sua catraca até sentir que a catraca está instalando. Significa que os contatos já foram fechados e você não precisa mais fazer força. E aí, quando essa catraca ativar, né, nós observamos se a concordância do limite inicial da escala da bainha com o zero do tambor está sendo respeitada. Se ela não estiver sendo respeitada, se ela precisar desta aferição, utilizando a barra padrão, que é esta barra que vem junto do micrômetro, para a aferição do instrumento, nós vamos utilizar esta chave que também vem junto do instrumento para soltar a trava da bainha do tambor e aproximar ou afastar mais a haste de contato, de maneira que ela feche exatamente, né, os contatos com a barra padrão. Assim nós garantimos que o instrumento está aferido. Não havendo a concordância perfeita, então precisamos fazer este ajuste do micrômetro através da chave especial que permite o deslocamento da bainha ou do tambor, de acordo com o tipo de instrumento. Agora sim, passamos a tratar mais especificamente da leitura do instrumento. Da mesma forma que no paquímetro, vamos conhecer as resoluções e o procedimento para efetuar a leitura. Então, nos micrômetros com sistema métrico decimal, o comprimento da escala da bainha vai medir 25 milímetros. Então, o comprimento total da escala da bainha, que é esta região, vai medir 25 milímetros. Aqui ele não está mostrando no 25, não está chegando até o 25, porque o resto dessa graduação está por baixo do tambor. Mas quando o instrumento estiver todo aberto, o tambor estiver todo deslocado, nós vamos ver a bainha com a sua graduação completa. Então, o comprimento total da bainha mede 25 milímetros. Mas, se dividirmos este comprimento da escala da bainha pelo número de divisões existentes nessa escala, vamos encontrar o valor da distância entre essas divisões, ou seja, 0,5 milímetros, que é igual ao passo daquele parafuso micrométrico que vimos no princípio de funcionamento. Então, na verdade, estamos aplicando uma regra semelhante àquela equação que visualizamos lá quando estivemos estudando paquímetro. Nós pegamos o comprimento total da bainha de 25 milímetros e dividimos pela quantidade de divisões. E assim obtivemos um passo ou uma resolução para a bainha de 0,5 milímetro. Continuando, estando o micrômetro fechado, então, a partir dessa sua condição fechada, dando uma volta completa no tambor, que é esta outra peça aqui, teremos um deslocamento do parafuso micrométrico igual ao seu passo. Então, uma volta completa do tambor faz um deslocamento da graduação da bainha igual ao passo, que é de 0,5 milímetro. E como esse 0,5 milímetro é exatamente a resolução da escala da bainha, faz com que apareça o primeiro traço na sua escala, ou seja, na escala da bainha. Então, o micrômetro estando fechado, dando-se uma volta completa no tambor para abrir o micrômetro, a leitura da medida vai ser exatamente 0,5 milímetro. Dando-se 2 voltas completas, então, vamos permitir aparecer o segundo tracinho, a segunda divisão da escala da bainha. Então, a leitura será
1 milímetro, e assim sucessivamente. A imagem abaixo exemplifica um pouco esse processo. Quando o micrômetro está totalmente fechado, essa linha de referência aqui do tambor, onde está gravada a sua escala, ela está exatamente em cima do tracinho do zero da escala da bainha. Quando damos uma volta no tambor no sentido de abrir o micrômetro, nós expomos a primeira divisão da bainha, ou seja, a sua resolução, que é de meio milímetro. Se dermos uma segunda volta no tambor, a próxima divisão irá aparecer. Então teremos com uma volta meio milímetro, duas voltas, duas divisões, então 1 milímetro e assim por diante. Continuando, agora passamos para a leitura da segunda escala do micrômetro, que é a escala do tambor. A bainha seria a sua primeira escala, a sua parte fixa, se formos fazer um paralelo com o paquímetro, e o tambor seria a segunda escala, a segunda graduação do micrômetro. No tambor, do micrômetro no sistema métrico decimal, nós temos uma resolução de 0,01 milímetro. Vamos ver por quê. Então, sabendo que uma volta do tambor equivale a 0,5 milímetro, meio milímetro, e tendo o tambor 50 divisões, nós concluímos que cada divisão irá equivaler a 0,01 milímetro. Note que aqui, para se chegar a essa resolução, foi utilizada aquela mesma equação que a gente utilizava para saber a resolução do paquímetro. Aquela equação ela não dizia que a resolução, no caso do paquímetro, era a unidade da escala principal dividido pela quantidade de divisões do nônio. Então aqui está acontecendo a mesma coisa. Se nós pegarmos a unidade ou a divisão da bainha e dividirmos pela quantidade de divisões do tambor, nós encontramos o valor de 0,01 milímetro, que é a resolução do tambor. Assim, dando uma volta no tambor, nós andamos meio milímetro na bainha. O número de divisões do tambor é 50 divisões. Então, cada divisão do tambor nós encontraremos dividindo o 0,5, que é a resolução da bainha, pelas 50 divisões do tambor, encontrando a resolução do tambor de 0,01 milímetro. Continuando, podemos fazer a mesma analogia que fazíamos em relação à bainha. A leitura do tambor, se fizermos coincidir o primeiro traço do tambor com a linha de referência da bainha, como assim a linha de referência? Note que a bainha ela traz uma linha no seu corpo de onde saem os traços da sua escala graduada. Essa linha é chamada linha de referência. Quando o micrômetro está fechado, o zero do tambor está coincidindo com essa linha de referência. E esta linha aqui de referência do tambor está coincidindo com o zero da bainha. Quando temos então o primeiro traço do tambor, o zero do tambor, com a linha de referência e giramos no sentido de expor a próxima divisão, ou seja, coincidir a próxima divisão depois do zero do tambor com a linha de referência, estaremos andando uma divisão do tambor, ou seja, uma resolução. Esse valor então será 0,01 milímetros. O segundo traço, assim por diante, irá registrar 0,2 e assim como, por exemplo, o 49º traço será 0,49. Então, da mesma maneira, podemos fazer a analogia com as imagens de baixo. Expondo a primeira
divisão do tambor coincidindo com a linha de referência da bainha, temos uma divisão, então temos a própria resolução do tambor de 0,01. Com a segunda divisão do tambor em coincidência com a linha de referência da bainha, teremos então um valor medido de 0,02 milímetros. E tendo a 49ª divisão do tambor, por exemplo, coincidindo com a linha de referência da bainha, teremos 0,49 milímetros. Veja que depois da 49ª divisão, a próxima volta para o zero, mostrando que o tambor tem 50 divisões. A partir dessas análises sobre resolução, podemos agora, para melhor exemplificar como funciona o micrômetro, trazer aquele instrumento virtual. Então vamos buscar o nosso micrômetro para uma análise mais explicativa. Vamos habilitar aqui o nosso micrômetro virtual. E aqui está ele. Novamente, registrando aqui os créditos para o professor Stefanelli, né? Vamos ver como é que funciona o micrômetro. Veja que com o micrômetro fechado, a linha de referência do tambor coincide exatamente com o zero da bainha e que o zero do tambor coincide com a linha de referência da bainha. Se nós dermos uma volta completa aqui no nosso tambor, ou seja, andarmos 50 divisões com ele, vimos que o micrômetro está marcando 0,5, meio milímetro, que é exatamente o valor da resolução da bainha, né? Se fizermos uma abertura maior neste micrômetro, ele vai começar a expor cada vez mais a sua graduação. No processo de leitura, devemos primeiramente fazer a leitura da bainha, anotar este resultado e depois fazer a leitura do tambor. Em relação à bainha, a nossa referência para a leitura vai ser esta linha de referência do tambor. Então, iremos ler na bainha a última graduação que foi atingida até antes da linha de referência do tambor. Depois, na leitura do tambor, vamos ver qual graduação do tambor foi atingida até a linha de referência da bainha. E o somatório dessas duas medições será a leitura total do valor da peça. Para esse caso aqui, temos, até aqui temos 5 milímetros. Veja que, por mais que aqui em cima nós estejamos com as divisões contando de 1 em 1 milímetro, embaixo nós temos uma divisão intermediária, né? Então, do zero para essa temos meio, desta para a próxima temos mais meio. Então aqui temos 5, 5,5, 6 milímetros na bainha. E no tambor, a nossa linha de referência está aqui, então devemos ver até esta graduação do tambor. Se aqui nós temos 30, aqui temos 31 e aqui 32. Então nosso micrômetro mede 6,32 milímetros. Após essa análise, vamos voltar para os nossos slides. Agora vamos passar a fazer alguns exercícios baseados nesse procedimento de leitura. Então, sabendo
a leitura da escala da bainha e do tambor, podemos ler qualquer medida registrada em um micrômetro. Se tivéssemos um exercício para fazer a leitura deste micrômetro, como seriam os passos? Qual seria a leitura na bainha? Vamos acompanhar a sua escala. Lembrando que na bainha temos uma resolução de meio milímetro e no tambor temos uma resolução de 0,01 milímetro. Então aqui temos 5, 6, 7, 8, né? E analisando essa situação, teremos um valor de leitura na bainha de 8,5, porque aqui ainda temos uma outra divisão de meio milímetro. Na leitura do tambor, teremos a partir daqui 30, 31, 32, né? E para fazer a nossa leitura total, fazemos o somatório dos valores lidos na escala da bainha e na escala do tambor. Então, somando, temos um total de 8,82 milímetros. Vamos para frente, fazendo a próxima leitura. Note que, às vezes, as divisões, a posição dos traços da bainha podem se apresentar de maneira diferente. Não podemos nos confundir. Neste caso aqui, temos alguns traços da divisão inclinado. O que vamos fazer para ter a leitura mais correta? Vamos sempre levar em consideração os traços de divisão que estão chegando até a linha de referência. Por exemplo, aqui, esse 10 ele está chegando até a linha de referência. Então, ele será contabilizado. Analisando a graduação da bainha, então, e levando em consideração a sua resolução de meio milímetro, temos uma leitura na escala da bainha de 11 milímetros. 10, 10,5, 11. Analisando agora a leitura do tambor, vamos encontrar 23 milímetros. E a nossa leitura total será o somatório das leituras da bainha e do tambor, o que vai nos dar 11,23 milímetros. Vamos para a frente. Existem situações em que precisamos ler dois resultados, né, na bainha, como a parte inteira e a parte já decimal. E a parte decimal da bainha vamos somar com a graduação do tambor, que também nos dá uma leitura decimal. Aqui eu já coloquei o valor da bainha para a gente, 17,5 milímetros. E na escala do tambor, a seta está indicando qual é a coincidência com a linha de referência. Portanto, temos 0,32 milímetros. Nossa leitura total vai ficar 17,82 milímetros. Caminhando mais um pouco, temos outro exercício. Fazendo a leitura da bainha, com as considerações em relação à sua resolução e o cuidado para analisar tanto as partes inteiras como as casas decimais que são apresentadas, teremos na bainha uma leitura de 23 milímetros e no tambor, baseado na linha de referência da bainha, teremos uma leitura de 0,09 milímetros. Para a leitura total, fazemos o somatório e vamos encontrar então 23,09 milímetros. Mais dois exercícios para treinar essa resolução. Nesse caso aqui, vamos precisar fazer a leitura direta. Então, vou dar um tempinho aí para
você pensar que é só o tempo de eu terminar de falar, sempre lembrando de analisar a bainha com a sua resolução e levando em consideração as partes inteiras e as partes decimais, e no tambor levar em consideração qual é a graduação que está batendo com a linha de referência. Então, para esse primeiro caso, teremos uma leitura de 2,64 milímetros, e para o segundo caso, temos que ter cuidado porque aqui as linhas da divisão, os tracinhos da divisão se aparecem inclinados, então devemos levar em consideração para a leitura apenas até aquele tracinho que a gente vê que atingiu a linha de referência. A gente pode ver que existe um outro tracinho aqui que ele já começou, mas ainda não vemos ele chegar lá na base, que é a linha de referência. Então ele não vai ser levado em consideração nesta leitura. Aqui a nossa medida vai ser 10,37 milímetros. Falando um pouco sobre estimativa na leitura do micrômetro. Os micrômetros mais simples, que possuem essas duas escalas, a da bainha e a do tambor, ainda não possuem uma terceira, que vai ser o seu nônio, nós precisamos em alguns momentos fazer a leitura por estimativa. Por exemplo, quando o tambor, a graduação do tambor fica na abertura para medir uma peça de uma maneira que a linha de referência da bainha está entre uma divisão e outra do tambor. Nós não temos certeza do valor exato que está sendo medido. Então podemos fazer uma estimativa, né? Então, sabendo-se que 0,01 milímetro é igual a 0,010 milímetros, na figura abaixo, utilizamos a estimativa, a leitura da medida será, um exemplo, né, 3,605 milímetros. Então nós vamos ter que estimar essa última casa. Para resolver o problema de ter que estimar um valor, poxa, nós já investimos tanto num micrômetro para ainda ter que fazer estimativa de leitura. Então existem micrômetros que trazem ainda, fora a escala da bainha e do tambor, ainda trazem um nônio para a gente não precisar mais fazer essa estimativa. A partir da utilização do nônio, a gente passa a ter certeza desse valor. Com o uso do nônio, o micrômetro passa a ter uma resolução de 0,001 milímetro, ou seja, um micrômetro, que justamente dá o nome ao instrumento. Então, ao utilizar os micrômetros possuidores de nônio, assim como nos casos da bainha e do tambor, nós precisamos conhecer a resolução desta graduação. Como nesse caso o nônio vai ser a escala mais exata deste micrômetro, então a resolução do micrômetro será a própria resolução do instrumento. Podemos utilizar aquela mesma equação, sendo que agora o número, a unidade, né, a divisão da escala fixa ou da escala principal que nós tínhamos anteriormente, nós vamos trabalhar como sendo a unidade da escala anterior, dividido pelo número de divisões do nônio. Qual a escala anterior ao nônio? Qual é a segunda escala mais exata do micrômetro? É a do tambor. Então, na equação para sabermos a resolução do nônio do micrômetro, vamos fazer a divisão da escala do tambor dividido pela quantidade de divisões do nônio. Se no nosso caso a divisão do tambor vale 0,01 milímetro e o nosso nônio possui 10 divisões, realizando esse equacionamento, teremos que cada divisão do nônio
vale 0,001 milímetro. Fazendo uma analogia do uso do nônio, então, se girarmos o tambor até que o seu primeiro traço coincida com o do nônio, a medida então será 0,001 milímetro ou 1 micrômetro. Se fizermos o tambor, né, uma divisão do tambor coincidir com a segunda divisão do nônio, então teremos uma leitura de 0,02 milímetros ou 2 micrômetros. Se por acaso o tambor, alguma divisão do tambor coincidir com o quinto traço, a quinta divisão do nônio, nós teremos uma leitura de 0,05 milímetros ou 5 micrômetros. Aqui você pode perceber, então, que a maneira de realizar a leitura do nônio do micrômetro é muito semelhante à maneira de realizar a leitura do nônio do paquímetro. Porém, no caso do micrômetro, nós vamos estar avaliando a coincidência de dois tracinhos entre o tambor e o nônio do micrômetro. Vamos buscar mais um instrumento virtual, agora com o nônio, para ver esta relação de maneira mais fácil. Agora sim, agora temos o nosso micrômetro com o nônio. Veja que da mesma maneira, o micrômetro do nônio estando fechado, nós temos a linha de referência do tambor coincidindo com o zero da bainha, temos o zero do tambor coincidindo com a linha de referência da bainha, e a partir que fazemos a abertura do micrômetro, o tambor vai girando e as coincidências entre uma divisão do nônio e uma divisão do tambor vão aparecendo. Se pegarmos um caso para fazer a leitura aqui, nesse caso nós não teremos a utilização do nônio. Vamos procurar uma aqui. Por exemplo, aqui. Vejam que tem uma coincidência do nônio. Para fazer a leitura, vamos lembrar da resolução da bainha, que é de meio milímetro. Então aqui teremos 1, 2,5, até agora 2,5 na bainha. No tambor, nós precisamos avaliar qual divisão do tambor chega até a linha de referência da bainha. Temos aqui 5, 6 e ainda não chegou o 7. Então 2,5 mais 0,06. E para fechar, vamos fazer a leitura do nônio. Para fazer a leitura do nônio, nós vamos passar os olhos pela graduação do nônio e ver qual divisão do nônio coincide exatamente com uma divisão do tambor. Aqui a própria animação já está nos informando que é a sétima divisão do nônio. Então, 7 vezes a resolução do nônio, que é 0,001, temos 0,007. Somando essas três leituras, temos a leitura total da peça, que é de 2,567 milímetros. Vamos retornar agora aos nossos slides. Então, aquela analogia, né, mostrando
os valores do nônio em relação à coincidência com o tambor e já convertendo também a unidade de milímetros para micrometros. Vamos fazer agora alguns exercícios de leitura utilizando o nônio. Neste exercício, nós precisamos fazer a leitura da bainha em duas etapas, a sua parte inteira e a sua parte decimal. Depois faremos a leitura do tambor, na parte centesimal do resultado. E por último, no nônio, na parte milesimal. Então, a nossa leitura aqui em relação à letra A seria 20 milímetros. Em relação à letra B, nós teríamos uma divisão após o 20, então uma divisão é equivalente à resolução da bainha, temos meio milímetro. Se a gente quisesse o resultado total só da bainha, então seria 20,5 milímetros, né? Agora, fazendo a análise do tambor, o resultado que temos é de 0,110 milímetros, e fazendo a leitura do nônio, naquele procedimento de passar os olhos pelo nônio e comparar qual tem a coincidência com uma divisão do tambor, aqui a seta já está nos indicando que é a oitava divisão. Então nós teremos no nônio uma leitura de 0,008 milímetros ou 8 micrometros. A leitura total desse instrumento, então, vai ser o somatório desses quatro valores, o que vai dar 20,618 milímetros. É importante notar que os primeiros resultados, por mais que eu tenha falado 20 milímetros, meio milímetro, ele apresenta todos os zeros que são referentes, né, às possibilidades que as escalas e resoluções dos instrumentos oferecem. Isso porque todos esses zeros são algarismos significativos, a gente tem certeza desses valores. Passando para frente, temos outra leitura para fazer. Agora a letra A já mostra uma leitura completa da bainha, nesse caso temos 18 milímetros. Na leitura do tambor, avaliamos a divisão que está em concordância com a linha de referência da bainha, o que vai nos dar 0,09 milímetros. E na leitura do nônio, encontramos a coincidência de uma divisão do nônio com a do tambor, e no caso a seta já está nos informando, assim temos 0,006 milímetros, o que no somatório desses valores para a leitura total vai nos dar 18,096 milímetros. Passando agora para os nossos últimos exercícios, da mesma maneira que no paquímetro, esse exercício pede uma leitura já completa, sem aqueles passo a passo, né? Então, a leitura aqui já vai ser o total. Enquanto eu vou falando um pouquinho, você vai tentando fazer a leitura aí de cabeça, né? Então, temos que tomar cuidado com as resoluções da bainha, do tambor e do nônio. Relembrando essas resoluções, então, nesse instrumento, no micrômetro com nônio, graduado no sistema métrico decimal, temos na bainha uma resolução de meio milímetro, no tambor uma resolução de 0,01 milímetro e no nônio uma resolução de 0,001 milímetro. Assim, as leituras que teremos nesse primeiro micrômetro será de 6,043 milímetros e no segundo micrômetro teremos uma leitura de 35,616 milímetros. Ficamos por aqui e até a próxima aula.